E, neste momento, teremos a palestra magna com o tema Políticas Públicas, Eleições e a Importância dos Empresários nos Partidos Políticos, proferida pelo presidente do SEBRAE Nacional, senhor Guilherme Afif Domingos. Guilherme é formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia do Colégio São Luís. Há mais de 35 anos, luta pela simplificação e melhoria do ambiente de negócio para as micro e pequenas empresas no Brasil. Em 2015, assumiu a presidência do SEBRAE Nacional. Foi ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República entre maio de 2013 e setembro de 2015. Entre 2011 e 2014, foi vice-governador de São Paulo e já ocupou várias secretarias do governo do Estado paulista. Foi presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, CACB, e da Federação e da Associação Comercial de São Paulo, FACESP e ACESP. Em 2006, foi candidato ao Senado e teve mais de 8 milhões de votos. Em 1986, foi o terceiro deputado federal constituinte mais votado. Foi candidato à presidência da República em 1989, quando obteve mais de 3,2 milhões de votos. Em 1979, comandou a presidência do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, BADESP. Entre 1990 e 2007, foi diretor-presidente da Indiana Seguros, empresa fundada pelo seu avô na década de 40. Com a palavra, o nosso palestrante, senhor Guilherme Afif Domingos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Muito bom. Querido amigo Olavo Machado Júnior, que é nosso presidente do sistema FIENG e presidente do Conselho Deliberativo do nosso SEBRAE de Minas Gerais. É um grande prazer, Olavo, atender a sua convocação. E ele que deu o tema, viu? Eu não pude nem escolher, né? Mas espero poder responder ao desafio com grande honra. Muito obrigado pela honra que me foi concedida de participar desta noite tão importante para a vida do sistema industrial do Estado de Minas Gerais. Quero saudar ao ilustre homenageado, o Pedro Gomes da Silva, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana, o Sindinova, e hoje agraciado com este merecido prêmio. Creia, Pedro, que para mim também é uma honra poder estar aqui ao lado de um lutador como você. O mesmo ao amigo José Fernando Coura, que é presidente do IBRAM, e que nos deu uma demonstração da sua energia e do seu entusiasmo. Entusiasmo é a introjeção de Deus na alma, né? E é isso que faz a gente iluminar o caminho por onde a gente passa. E você nos ilumina com o seu otimismo realista. Parabéns pela merecida comenda. A querida amiga e companheira do SEBRAE, a nossa mineira Heloísa Menezes, diretora técnica do SEBRAE, em seu nome, eu quero saudar a todas as mulheres presentes aqui na noite de hoje. Quero saudar o Afonso Maria Rocha, nosso diretor superintendente do SEBRAE Minas, acompanhado do Anderson Cabido e do Marden Márcio Magalhães. Meu caro Afonso, quero dizer a você que para mim é uma honra participar do dia de hoje, onde eu pude ver muito de perto este trabalho maravilhoso que o SEBRAE Minas faz voltado à educação empreendedora. Minas tem sido pioneira dentro deste campo e creia
que o pioneirismo será premiado. Eu gosto muito de quem toma iniciativa. E nós vamos ver com muito carinho colocar este modelo no nível nacional, porque o futuro do Brasil está na educação do empreendedor, porque é ele que gera o emprego e a renda. E política social sem emprego e renda não vale nada. E a educação é a base do processo. Meu caro Lázaro Luiz Gonzaga, presidente da Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas, a nossa querida FEComércio, nossa co-irmã. Meu caro Sérgio Cavalieri, presidente da Uniapac, América Latina, e da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, ADCE. Meu caro companheiro de associação comercial, Aguinaldo Diniz Filho, vice-presidente da ACEMINAS. Quero saudar também a este aguerrido mineiro, meu companheiro de SEBRAE, o Bruno Quick, que é o gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do SEBRAE e nosso companheiro de lutas pela melhoria do ambiente de negócios para o empreendedorismo. Quero saudar o meu amigo Chico Horta, com muito carinho, o Chico que nos acompanhou na nossa aventura de 89, acreditou e continua acreditando até hoje. Vai ter fé assim, viu? A pedido do Olavo, uma saudação especial. Estou brincando que é pedido dele, eu que estou fazendo. É saudar teus eleitores, todos os presidentes de sindicatos que aqui estão. A minha saudação muito carinhosa e muito especial, à base do sistema FIENG. Saudar os representantes de federações de indústria, dirigentes de entidades ligadas à indústria, comércio, serviços, à imprensa, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, eu venho com esse desafio, falar a todos vocês e conversar. Na verdade, eu venho conversar, eu venho trocar ideias, quero transmitir o que eu penso e trazer alguma luz, que nós temos que buscá-la juntos. E para me preparar para vir conversar sobre esse desafio, eu ousei buscar nos meus alfarrábios aquilo que eu já disse e testar se aquilo que eu já disse um dia está muito atual no mundo de hoje. O que vocês vão ver e acompanhar comigo são alguns trechos que depois eu vou comentar. Vocês vão ver como aquela propaganda que dizia: a minha voz é a mesma, mas os meus cabelos... Porque quando a gente começa a olhar coisa de 30 anos atrás, você vê que faz uma diferença do cão. Mas, por favor, prestem atenção só na minha voz. Eu quero dizer que eu comecei a minha jornada de entidade e vida pública nos anos 70. E dali, na minha empresa, fui para a associação comercial e lá só se falava, naquela época do Brasil, do milagre econômico, né? Que o mundo, só as grandes empresas sobreviveriam, né? E naquela época as universidades só formavam os jovens para ser trabalhadores, empregados nas estatais e multinacionais. Até porque pequena empresa não tinha vez, não se falava. Eu me revoltei contra isso e nós começamos um levante. Eu acabei, então, presidindo o primeiro Congresso Brasileiro da Pequena Empresa em 1979. Logo em seguida veio o segundo Congresso Brasileiro das Pequenas Empresas, nos anos 80, aí veio o Hélio Beltrão, né?
E o Hélio Beltrão, que participou daquele encontro, nós apresentamos a ele a ideia de que os desiguais deveriam ser tratados desigualmente de acordo com as suas desigualdades. Eu queria jogar uma luz sobre o Brasil real. E aí nasceu a proposta do Estatuto da Microempresa. Aí eu assumi a presidência da associação e fomos conquistar esse estatuto no ano de 1984, que foi o primeiro diploma, né, do tratamento diferenciado aos pequenos. E, naquela época, o Beltrão, de quem me tornei não só admirador, mas que compartilhei daquela sua inteligência, ele me dizia, se mais não fizemos, foi porque a Constituição brasileira não permite um tratamento diferenciado. Nós temos que ter um dispositivo constitucional que dê base a uma legislação que possa efetivamente ajudar no tratamento diferenciado. Isso no ano de 1985, o ano seguinte seria 1986, que era a eleição, e lá fui eu empurrado pelos meus companheiros de associação comercial representar esta bandeira na Assembleia Nacional Constituinte. E eis a minha grande surpresa, e surpresa para todo mundo. A bandeira da micro e pequena empresa, a bandeira do empreendedorismo, tinha se tornado uma grande bandeira política. E, de repente, eu sou levado ao Congresso Nacional, com a terceira maior votação do Brasil. A primeira, do doutor Ulisses, preparado para ser o presidente da Constituinte. A segunda, do Lula, representando o segmento dos trabalhadores. O terceiro, nós, representando o segmento do empreendedorismo no Brasil. E lá consagramos o artigo 179 da Constituição, que é base de toda a moderna legislação hoje, né? É legislação que nós chamamos de lei viva, porque ela, todo ano, ela está sendo aperfeiçoada. Na próxima terça-feira, nós vamos ter a votação de mais um capítulo da mudança. Eu não vou entrar nos detalhes da legislação agora, porque nós vamos tratar o tema político de uma forma mais ampla. E aí, em 1988, quando terminou a Constituinte, nós estávamos nos preparando para aquela grande aventura que era a primeira eleição presidencial depois de muitos anos no Brasil. E eu enxergava que aquela luta não seria uma luta da esquerda com a direita. Até porque essa nomenclatura de esquerda e direita, não existe coisa mais ultrapassada do que isso. Isso, na verdade, esconde iniquidades. A luta verdadeira é a luta entre o moderno e o antigo. Hoje, nós lutamos por uma visão de modernidade. E hoje a esquerda e a direita são muito antigas e ultrapassadas, trabalhando com retrovisor e não com imenso para-brisa do tamanho desse imenso país. E aí, nós nos colocamos a campo para lutarmos por aquilo que a gente acreditava, né, Chico? Um partidinho de nada. A nossa campanha era que nem cinema nacional. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Não tinha esse negócio de teleprompter, marketing, nada disso. Era no gogó. Era aquilo que a gente acreditava. E lá no sertão do Cariri, onde só deixo o meu Cariri no último pau de arara, para falar a respeito das mini-represas, desde o tempo de Epitácio Pessoa, que poderiam, então, dar água para o povo nordestino não ter que ter a saga de se retirar da sua terra. E assim corremos o Brasil inteiro, né, com a nossa pregação, com a visão empreendedora. E, na época, eu preparei uma palestra.
E essa palestra eu vou trazer para vocês alguns pontos de resumo e vamos comentar. Eu estou falando de coisa de 28 anos atrás, 1988, antes de 89. E vamos ver se nós estamos falando de um retrato do Brasil nesta crise atual. Vamos lá. Eu sempre digo que existe Olha o cabelo, hein? muito grande entre o Brasil legal e o Brasil real. Vamos tentar aqui enquadrar a realidade brasileira dentro de de uma pirâmide. A primeira parte é onde está a base do nosso sistema econômico e social. Aqui está o que nós denominamos chamar o Brasil real. Aqui está aqueles que querem sobreviver. A maior das leis é a lei da sobrevivência. A crise do mundo não está na base da sociedade, pelo contrário, a base da sociedade é exatamente aquela em que o indivíduo está buscando um novo rumo, está buscando um novo caminho, ele está tentando sobreviver. Ali está a criatividade. Quem dá o curso para a história, mas não entra para a história, é o cidadão comum e a sua necessidade de sobrevivência. Na hora que o conjunto de cidadãos está buscando sobreviver, saia de baixo, porque o que está acontecendo é que ele está escrevendo um novo caminho da história. Os governantes que não estiverem atentos a esta mutação, eles acabam caindo cavalo. É quando terminam os processos, quando acabam os governos, quando acontecem as rupturas, porque os governantes não estavam atentos à realidade da sociedade. A segunda parte da nossa pirâmide. Aqui está o que nós denominamos chamar economia de mercado. Aqui estão as pequenas, as médias e as grandes empresas que vivem em regime de mercado, portanto, competindo. O regime de mercado também vale para a economia informal. Se nós somarmos a economia de mercado com a economia informal, nós teremos aqui 85% da força de trabalho no Brasil. Portanto, 85% da população economicamente ativa que estão vivendo na economia de mercado e na economia informal. Onde está localizada a crise brasileira? Está localizada aqui ou está localizada em outro lugar? Ela está localizada no topo da nossa pirâmide. Exatamente aquilo que nós poderíamos chamar de triângulo de ferro. Também conhecido por Triângulo das Bermudas, porque o dinheirinho nosso que caía aqui simplesmente desaparece. Por que o Triângulo de Ferro tem capacidade de passar a sua crise para a sociedade pagar? Porque ele tem o poder, um poder muito forte em suas mãos. Os vértices deste triângulo acabam defendendo o triângulo. Muito bem. E aí, quando a gente descreve essa base é o mundo empreendedor do Brasil com seus trabalhadores, porque a gente gera o emprego, gera a renda, né? E nós compomos exatamente isso, que ali está 85% da população economicamente ativa, entre empreendedores e seus colaboradores, e mais a turma da economia informal, que se vira por conta própria.
Esse conjunto de pessoas que respondem pela base do sistema, em absoluto, ele está representado na formulação das políticas públicas. Por mais que nos chame, Olavinho, para sentar, conversar com as classes produtoras, não é conosco que eles querem o diálogo. E aí, eu vou colocar a descrição do Triângulo de Ferro. Como é que ele se une na defesa de seus interesses, embora formado na democracia, pela eleição de nossos representantes, que tem muito pouca vinculação com esta base da sociedade, onde está o grande volume das pessoas. E mais, quero chamar a atenção que aqueles que querem nos dividir através da luta de classes, hoje já tem uma modificação profunda, e eu vou falar disso na palestra, como eu dizia no passado, que hoje o sonho do proletariado é ser pequeno burguês. O sonho do proletariado é trabalhar por conta própria. O surto do empreendedorismo que está acontecendo no Brasil hoje é extraordinário, porque mostra exatamente aquele negócio que não é mais aquela divisão do patrão e do empregado, né? Hoje, inclusive, quando nós votarmos a lei da terceirização, que precisa ser votada, vocês vão ver o que vai acontecer em termos do fenômeno da busca até das grandes empresas trabalharem nucleando micro e pequenas empresas, trabalhando em conjunto dentro do seu processo. É o maior fator de desenvolvimento deste processo de criatividade, porque é a união entre o dono do capital e a turma do trabalho. Até porque micro e pequena empresa é muito mais trabalho do que capital, e nós sabemos disso. Então, vamos descrever um pouquinho o que é o Triângulo de Ferro. Vamos lá. No vértice superior está localizada a nova classe brasileira. É exatamente a estatocracia. Esta estatocracia, ela tem um poder extraordinário, utilizando o poder de caixa. E este poder de caixa é o poder centralizador de todos os recursos da sociedade. Vocês vejam que, à torto e direito, o governo anuncia fundo disso, fundo daquilo, Fundo Nacional do Desenvolvimento, Fundo de Garantia, FII Social, com as mais variadas desculpas para arrancar o dinheiro da sociedade, centralizar em suas mãos, manter o centralismo de poder, porque o poder de caixa é o poder de comando da sociedade. Agora, para esconder os seus verdadeiros interesses, eles jogam com uma bandeira que é uma bandeira excepcional. É uma bandeira que justifica toda a ação do avanço da estatocracia. É a bandeira do social. Concentrando, então, estes poderes, este vértice superior do triângulo mantém a sua hegemonia sobre a sociedade. Mas ela tem aliados. E o aliado principal está aqui no segundo vértice, que é o vértice inferior. Aqui está localizado o estranho capitalismo brasileiro, onde o capitalista só tem a lista, porque o capital ele vai buscar no fundo público, no caixa do governo. Aqui está o regime que não vive no mercado, ele não está localizado nem aqui e nem está localizado aqui. Não compete, é o setor incompetente da sociedade brasileira. Incompetente é aquele que não compete, mas que assim mesmo eles acabam indo bem em seus negócios,
porque eles são protegidos com crédito subsidiado, são protegidos com incentivos fiscais, são protegidos com reserva de mercado. Daí esta bandeira toda que vocês estão vendo, a proteção da empresa nacional, o conceito da reserva de mercado, e aí a nossa liçãozinha é importante. É o biombo sob o qual se esconde o interesse deste grupo. Porque se a estatocracia, se esconde atrás da bandeira do social, este segmento se esconde atrás de outra bandeira falsa, que é a bandeira do nacional. Ele se divide em dois tipos de capitalistas. É o capitalista privado, que é aquele que tem as concessões do governo, que é o regime cartorial, e o capitalista público, que são as empresas estatais que vivem à custa do subsídio que a sociedade acaba tendo que dar para manter essa estrutura. Se elas são eficientes, portanto, venham para o regime competente, venham competir, venham para o mercado. Aí eu não tenho nenhum tipo de restrição, se a empresa seja estatal, se ela seja privada, o importante é que ela seja competente. Agora, como é que se financiou estes dois setores? Primeiro, na política de captação de recursos externos. Este setor, então, era financiado por empréstimos externos, pela captação da poupança interna, e vocês vejam que hoje a poupança interna no Brasil está quase toda ela a serviço da manutenção desta estrutura. Você veja lá na sua cidade, no seu município, o dinheiro que sai de lá não volta na mesma proporção para financiar o desenvolvimento do seu município, porque o sistema financeiro hoje, que grande parte já está na mão do Estado, capta os recursos da sociedade para manter centralizados no caixa da estatocracia, para depois serem distribuídos para manter este braço ineficiente da estrutura brasileira. Muito bem. Aí é o capítulo atual do nosso sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro é o mais concentrado do mundo. Enquanto nos Estados Unidos você tem 8.000 bancos, e o sistema funciona dentro do regime federativo mesmo, porque o dinheiro que está lá é para irrigar o processo de produção. Hoje, no Brasil, o sistema financeiro capta de todos, para emprestar só para alguns. A dificuldade hoje que se tem, viu a crise agora? Em vez de ajudar as empresas, eles encolheram o dinheiro. Em vez de colocar dinheiro para poder refinanciar a dívida, eles preferiram fazer reservas especiais para aguentar a inadimplência, mas colocar dinheiro no processo produtivo de massa não se coloca, né? Esse daqui é um dos grandes pontos que nós temos que atacar, porque sem democracia econômica, democracia política não subsiste. E o principal ponto da democracia econômica é exatamente a democratização do acesso aos recursos de investimento para a massa, e não concentrando na mão só de alguns. Então, eu estou colocando esses pontos, eu estou falando isso há 28 anos atrás. Muita coisa aconteceu em termos de evolução, conquistamos o combate à inflação, o Brasil teve esse crescimento extraordinário, porque o Brasil, gente, esquece o resto. O Brasil é solo e subsolo. Aliás, você está nos dois ramos. O Brasil é agricultura e mineração. O Brasil é agroindustrialização e mineroindustrialização. Tudo que nós investimos pesado em tecnologia, evolução nesses campos, tem retorno, porque nós não temos competidor no mundo. Mas é duro competir no mundo, porque na produção agropecuária, ainda hoje, tem produção onde não tem estrada onde não tem produção.
Esse ciclo de desenvolvimento não foi acompanhado pela cúpula do sistema, até porque a agricultura sofre, né? Até porque hoje o agronegócio é considerado inimigo, aí vem essas bandeiras importadas lá de fora sobre meio ambiente, que é lógico que nós temos que ter o controle de meio ambiente, mas muita coisa que hoje é colocada em cima para brecar o nosso desenvolvimento em termos da força que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Agora, como é que eles se mantêm nesta posição? Então, vamos lá para o terceiro vértice, o aliado dos outros dois vértices. Coloca aí. Agora nós vamos ao terceiro vértice, que dá sustentação aos outros dois. Aqui está localizado o político acata de votos. Este político acata de votos está sempre identificado com os outros dois vértices. Por quê? Porque, em primeiro lugar, neste vértice, com a bandeira do social, quanto mais ele tiver um discurso pelo social que avança a presença do Estado, isto significa mais empregos para seus amigos, parentes e correligionários. É por aí que se vai engordando a máquina pública. Então, a máquina pública hoje tem determinados pontos de distribuição de emprego e favores que são vitais à manutenção de determinados tipos políticos. Aliás, este é o maior vício da nossa sociedade da atualidade. É um vício que eu garanto que você, que hoje está buscando um espaço novo, não acredita nos políticos, não acredita na política, hoje você está enojado de assistir à manipulação vergonhosa da máquina pública em proveito pessoal de grupos e até famílias. Eu acho que aqui está o ponto muito claro desta falsa defesa da bandeira do social. Por outro lado, eles são muito interligados também a este outro segmento aqui. Porque este segmento que defende a bandeira do nacional, criando uma clientela eleitoral dentro deste segmento, fazendo com que, desta forma, ele passe a defender os interesses nacionais também. Porque, na verdade, ele defendendo o interesse nacional, ele está defendendo o interesse do grupo que financiou a sua campanha, seja ele estatal, seja ele privado. Então, com isso, acaba se fechando um triângulo perverso que, para ser sustentado, antes utilizava o dinheiro que vinha de fora para cá, utilizava a poupança interna quando acabou a mamata, porque no exterior, quando houve o corte do crédito, quando houve o corte do fluxo de dólares para financiar a farra nacional, e ao invés de termos austeridade, o que nós tivemos foi buscar recursos no mercado interno. Ou seja, a poupança nacional, que deveria estar a serviço do desenvolvimento do setor competente da nossa sociedade, acabou ficando a serviço do setor incompetente. E hoje, para se ter uma ideia, a dívida interna no Brasil é maior do que a dívida externa. Continua. Portanto, como é que se financia esta orgia de gastos? Através do outro critério, que são os tributos. Então vamos aumentar tributo, toda hora aumentando imposto, toda hora aumentando imposto. Vocês vejam agora os recentes pacotes tributários, sempre tendo em vista o social. Vocês se lembram em 82, o fim social, que era um imposto que veio para resolver as desigualdades sociais no Brasil? Era mentira, minha gente. Era para tapar o buraco do BNDE. Naquela época ele recebeu o nome de BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, para poder justificar o imposto mais antissocial que se tem notícia no Brasil, que é o fim social, que eu considero uma autêntica picaretagem tributária. E o outro argumento que se usa para aumentar o imposto é que a carga tributária no Brasil é pequena, quando na verdade é uma das maiores cargas tributárias do mundo.
Porque nós temos que falar de tributo. Tributo não é só imposto. É imposto, taxa, contribuição. E se nós olharmos atentamente, cada empresa de serviço público hoje é uma autêntica coletoria buscando recursos no bolso do cidadão. Então, gente, veja que retrato, né? Estou falando de coisa de 28 anos atrás, e hoje nós olhamos, meu Deus, nós não evoluímos. Nós nos mantivemos com a mesma estrutura neste processo de democratização do nosso país. Só que essa democratização, ela precisa vingar. Ela não está vingando. Porque hoje nós estamos aí com a Lava Jato. O que é a Lava Jato, senão a irrigação do sistema com o saque dos recursos públicos para financiar o processo político que acaba mantendo a mesma estrutura. O PT teve um grande mérito. Ele esculhambou o sistema. É verdade. Acabou revelando. E o que procuraram fazer? Pegaram aí a presidente como bode expiatório, né? E achando que espiando ela vai resolver o problema, mas a Lava Jato nem começou. Nem começou. Ela vai começar agora, com a delação das duas maiores empresas líderes que viveram deste regime de reservação de mercado. Agora vão começar a contar a história e pega todo o sistema político. Não é seletivo, não pega alguns, não. Pega todos, porque era assim a forma de se fazer política no Brasil. Por isso eu venho aqui hoje, Olavo, dizer com o mesmo espírito que lá em 89 nós nos colocamos a campo para fazer uma pregação pelo país. O momento agora, fala-se que precisa fazer a reforma previdenciária, que precisa fazer a reforma tributária, que precisa fazer a reforma do Pacto Federativo, da distribuição de recursos para estados e municípios. Não vai acontecer reforma nenhuma com essa estrutura de representação do Congresso Nacional. Não vai. Se nós tivermos que nos colocar a campo, colocar a tropa em marcha, é para nós pedirmos um plebiscito para fazer uma constituinte exclusiva para fazer a reforma do sistema político brasileiro. Até porque não está interessando a ninguém derrubar governo, não. Até porque o governo interino, que deve se consolidar agora, se ele chegar em 2018 tentando ajudar e acertar, está muito bom. Está muito bom. Não vai ter legitimidade e nem força para enfrentar esse corporativismo público e privado que impede fazer as reformas necessárias que o Brasil necessita. Portanto, uma agenda possível. E, olha, eu estou falando de uma coisa que ainda não aconteceu. Porque quem pensa que a crise terminou única e exclusivamente com o impeachment, não sabe que ela está começando no pós-impeachment com o processo que vem aí das delações, que coloca todos nus. E esta rebelião da sociedade, e a rebelião da sociedade autêntica foi em 2013, quando o povo foi para a rua, sem uma direção,
né, clara, mas com uma bruta insatisfação, sem saber direito por que estava insatisfeito. Cadê meu dinheiro? Cadê a educação? Cadê a saúde? E é isso mesmo que a gente pergunta. O dinheiro está lá no Triângulo das Bermudas e vai. E cada vez mais querendo aumentar imposto. Né? Que agora vem a nova onda, vai consertar, precisa de um aumento tributário. Gente, nós precisamos da reforma política já. Por isso, vamos nos colocar a campo. E como é que a gente vai fazer isso? Você tem que inundar o Brasil, colhendo 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de assinaturas, para chegar no Congresso uma proposta de emenda constitucional que ninguém vai poder negar ou votar contra, porque a sociedade fez o levante. E aí nós vamos discutir a verdadeira política. Vamos discutir se o voto tem que ser voto proporcional ou voto distrital. Eu sou a favor do voto distrital, sim. Que seja um misto, mas sou a favor do voto distrital. Nós temos hoje que trazer o poder de volta para a sociedade. Nós vamos ter que discutir essa história de remuneração de vereador em município de menos de 50 mil habitantes. Isso é uma vergonha. E vocês acham que a gente vai conseguir isso com esse Congresso? Então, se é para mudar, se é para aproveitar a crise, nós temos que nos colocar em marcha. Porque pode ser que a gente não consiga mudar tudo que a gente quer. Mas se ficar parado, não muda nada. E nós acabamos ficando parados. Isso que eu estou falando para vocês não é bandeira ideológica, não tem, é uma constatação de uma realidade. E nós só vamos quebrar o triângulo de ferro, atuando no vértice que nos representa. Esta mudança da representação é o momento que nos leva a uma eleição em 2018, sob nova direção, sob novo regime político. Essa é a grande reforma. É a grande reforma. Nós tentamos discutir outra reforma. E ela está amadurecendo. Né? Às vezes a gente não faz isso por medo, comodismo, conservadorismo. Né? E eu, outro dia, cadê a Cláudia, a minha assessora? Está aí a Cláudia? É que eu pedi, ô Cláudia, meu celular está carregando, minha filha? Traz aqui para mim, que eu vou precisar dele. Porque eu li, outro dia, um artigo que eu gostaria até de compartilhar com vocês. É uma reflexão. Foi escrito pelo irmão do Bussunda, que é o Besserman, que foi presidente do IBGE e que é hoje presidente do Instituto Botânico do Rio de Janeiro. Eu vou encontrar aqui nos meus alfarrábios, que eu fico consultando as coisas, você vê, esse filminho está interessante da história, né? Então, deixa eu procurar aqui. Paciência, gente, espera aí que o meu neto encontraria mais rápido, mas é incrível, né? A velocidade com que eles mexem nessa geringonça aqui. Está aqui, já achei. O artigo é o seguinte: morreu, é óbvio. A genialidade de Nelson Rodrigues criou a expressão óbvio ululante. É óbvio, visível, nítido, o Lula na sua frente,
sem nenhuma referência, lógico. Mas, ainda assim, não é percebido, é ignorado. O mesmo, de forma transversa, aparece na sabedoria popular. O pior cego é o que não quer ver. Todo cego que é consciente de sua cegueira quer ver. Mas todos nós, humanos, sem exceção, por medo, culpa, interesse, conservadorismo, neurose, optamos inconscientemente por não querer ver algo. Geralmente, alguma verdade bem evidente sobre nós mesmos, que não reunimos a coragem para enfrentar ou que optamos pelo conforto de não mudar. Nós, brasileiros, nessa quadra da história nacional, somos por medo, interesse, opção pela zona de conforto ou sentimento de impotência, cegos que não queremos ver. Reduzimos o debate a algo raso, a uma busca de culpados pela profunda e sistêmica crise nacional. Intelectual e emocionalmente, temos nossas opiniões sobre quem são os bandidos da vida pública e quem são os que podem nos levar à solução de nossos problemas. Mas creio que, no fundo, estamos todos na posição do cego que não quer ver. Não se trata apenas do reducionismo decorrente da polarização política, seja no diagnóstico da crise, seja ao tentar justificar bandidagens político-eleitorais como argumento, quase que integralmente verdadeiro, de que todos a praticam. Penso, ao contrário, que esse reducionismo decorre do sentimento de impotência e consequente covardia de todos nós para apontar sem hesitação o óbvio que está ululando à nossa frente. A República que criamos em 1988 morreu. Seu figurino não cabe no século XXI. A Lava Jato revelou mais do que a organização criminosa que operou para minar o fundamento democrático de alternância do poder. A essa altura, só cegos que não querem ver podem deixar de enxergar o óbvio ululante de que o sistema político-eleitoral brasileiro está morto, podre e zumbi, mordendo o pescoço da nação para chupar seu sangue. Só um sebastianismo muito renitente pode explicar a esperança de enfrentar a gravíssima crise econômica e encontrar um caminho de produtividade e bem-estar crescente para o Brasil, com esse modelo eleitoral apoiado quase exclusivamente no poder do dinheiro e o sistema político quase nulo na capacidade de transformar ideias em ação. Como disse o primeiro grande escritor negro-americano, James Baldwin, nem tudo que se enfrenta pode ser transformado, mas nada do que não é enfrentado será transformado. O rei morreu. Viva o rei. A República morreu. Viva a República. É hora do parto e não de esperar Dom Sebastião. E aqui nós temos mania de ficar esperando um salvador da pátria. Alguém que nós vamos eleger que com uma vara mágica vai resolver o problema. Não vai. A sociedade somos nós.
A sociedade é essa que está na base da pirâmide, está no meio da pirâmide, que representa, como eu disse, 85% da força. E nós temos a obrigação de mobilizar e orientar a sociedade no momento da crise para nós caminharmos para a direção correta. Olá, todos que aqui estão, que fazem parte do sistema e que se unem a todas as outras entidades. Lá na campanha de 88, o meu primeiro discurso foi aqui em Minas. Eu disse: subo as montanhas de Minas para que a nossa voz possa ser ouvida por todo o Brasil. Portanto, é de Minas que sempre nascem os grandes movimentos da nossa nação. Nós não podemos falhar. Eu sou aqui um soldado para estar ao lado de vocês para este grande momento. Muito obrigado.